Dor de cabeça na volta às aulas. Estudantes enfrentam falhas no passe livre no primeiro dia depois das férias. Negligência hospitalar. Força Tarefa tem até novembro para periciar 11 denúncias de violência obstétrica no Hospital de Samambaia. Segurança no trânsito. O Detran multa 120 motoristas por racha no DF. E mais, durante a operação de combate à dengue em Taguatinga, funcionários retiram 50 toneladas de lixo de apenas uma casa. Uma boa noite a você, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, segunda edição. Mais um capítulo de uma novela que parece não ter fim. De novo, estudantes tiveram o cartão bloqueado, dessa vez no primeiro dia de volta às aulas. O jeito foi tirar dinheiro do próprio bolso para pagar a passagem e conseguir ir para a aula. E depois de muitas reclamações, a Secretaria de Transporte e Mobilidade informou que as empresas concessionárias devem liberar a entrada dos estudantes, mesmo se o cartão estiver bloqueado. A Secretaria ainda não tem dimensão de quantos cartões apresentaram falhas, mas destacou que elas não atingiram todos os alunos. Veja agora como foi essa situação aí durante a manhã. O bloqueio do benefício impediu muitos alunos de irem à escola usando o transporte coletivo. A estudante Kathleen Azevedo conta que, além dela, vários colegas da sala também estão com o passe livre estudantil bloqueado. Ela revela que hoje, pela manhã, ao tentar passar o cartão no ônibus, recebeu um aviso nada agradável. Dando cartão vencido. Cartão que não passa, o cartão da cartão vencido quando coloca lá na maquininha. Agora, a moradora do Gama vai ter que desembolsar R$50 por semana para arcar com a passagem. Eu gasto R$5 o ônibus e como é ida e volta é R$10 por dia, então por semana dá muito dinheiro. O retorno às aulas também foi complicado para a Giovana. Ela relata que o problema é recorrente no início dos semestres, por isso já foi prevenida. Sem poder usar o cartão, precisou pagar a passagem do ônibus e do metrô. Ela mora em Samambaia e estuda na Asa Norte. Pego o metrô, aí eu pego outro ônibus e para voltar a mesma coisa, um ônibus e um metrô. Então são 4 passagens. Em torno de R$17,50. Mais de 240 mil alunos utilizam o passe livre no DF. Se ao tentar utilizar o cartão aparecer a mensagem cartão vencido, o estudante deve passá-lo 2 vezes no validador para ativar a liberação. Mas se ainda assim não conseguir o acesso, deve procurar um dos postos do DF Trans. É impressionante, parece notícia repetida, né? É o que sempre acontece na volta às aulas. O governador Ibanez Rocha, inclusive, entrou em contato hoje com a rádio Band News, disse que é preciso tempo para transferência de dados lá para o BRT. E a Secretaria de Mobilidade informou que para reclamar sobre esse problema, basta ligar lá para o 162, é claro, a gente continua de olho aí nesse assunto. E olha, 360 alunos da Escola Classe 52 de Taguatinga foram transferidos para outras unidades da região. Em junho, o colégio foi interditado por não atender aos padrões de acessibilidade e por problema de prevenção a incêndios. Quem entra na Escola Classe 52, na M Norte, em Taguatinga, nem acredita que o local recebia centenas de alunos até o mês passado. O forro do teto está cedendo, as paredes estão com buracos e os problemas estruturais parecem não ter fim. Diante da situação da escola, a Secretaria de Educação teve de transferir os 360 alunos para outras unidades. O problema foi que tudo isso ocorreu de última hora e pegou muita gente de surpresa. A Noêmia passou o primeiro dia de volta às aulas tentando resolver a situação da neta, Sofia, de apenas 8 anos. A pequena foi uma das transferidas. Tumultuada porque todo mundo foi pego de surpresa, né? A Ellen, de 11 anos, não acreditou quando descobriu que ia ter de se separar dos amigos da escola. Foi triste, né? Por causa que eu pensei que eu ia ficar sem meus amigos. Aí, então eu fiquei meio triste, até que eu chorei, né? De acordo com a Secretaria de Educação, a escola foi feita para atender a comunidade de forma temporária por 3 anos. Só que ela ficou funcionando assim durante 28 anos. A decisão da Justiça de fechar o local veio no último dia 25. Tomamos a decisão de reconstruir. O projeto já está pronto pela nova CAP e hoje conseguimos empenhar, mandar para licitação 680 mil. O total da obra custa 8.900.000, que já está planejado no nosso orçamento de 2020. O GDF inaugurou hoje 2 creches em Samambaia, o que alivia um pouco o déficit de 19 mil vagas que existem hoje no Distrito Federal.
Centro de Educação da Primeira Infância, que foi batizado de Azulão, começou a receber nesta segunda-feira mais de 180 crianças. Isso aí vão trazer, resgatar a cidadania desses meninos, porque vão ter ensinos e alimentação de qualidade para essas pessoas. Sobre a questão de mais vagas, o secretário de Educação disse que, além do Azulão, entrará em funcionamento em Samambaia a creche Bambu e serão mais de 174 vagas. Outras 439 vagas estão sendo divididas em 4 instituições conveniadas para crianças de 0 a 3 anos. Mesmo assim, um déficit é alto. 19 mil crianças, bebês, esperando vagas em creches e a gente quer avançar mais. Então, nós temos um plano que foi feito com o Ministério Público, com a Secretaria de Fazenda, para dobrar o número de creches nesses próximos 3 anos e meio. A dificuldade em conseguir uma vaga nas creches públicas ou conveniadas com o governo é um problema antigo. Em maio, a nossa equipe foi a Samambaia Norte mostrar a saga dos pais em busca de um lugar para deixar os filhos enquanto trabalham. Inclusive, mostramos que as 2 creches entregues nesta segunda-feira estavam de portas fechadas desde o ano passado. Em apenas uma semana de investigação, o Tribunal de Contas do DF encontrou irregularidades em pagamentos de servidores da Nova Cap. Tem informação chegando ao vivo com o Cláudio Marcos, já está na tela com a gente aqui. Muito boa noite, Cláudio. Tinha gente ganhando até mais do que o salário do governador, ou seja, mais do que o teto do funcionalismo aqui no DF, Cláudio? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. É isso mesmo, gente recebendo acima do teto constitucional aqui para servidores do Distrito Federal. Como você falou, são falhas que foram identificadas em pagamentos de gratificações e de abonos. Isso acabou engordando o salário de muitos servidores da Nova Cap. Isso também de forma irregular, como apontou aí esse levantamento, né? São os auditores do Tribunal de Contas estão fazendo um verdadeiro pente fino lá nas contas da Nova Cap. Também membros da diretoria receberam participação em resultado da empresa também de forma irregular, é o que dizem os auditores. E ainda, pelo menos 400 servidores da Nova Cap receberam aí uma gratificação que seria de R$200 mil para cada um, segundo o Tribunal de Contas, também de forma indevida. Só essa última gratificação, um prejuízo de R$70 milhões nas contas aí da Nova Cap, na folha de pagamento da Nova Cap. O presidente da empresa, o Cândido Teles, disse que a direção tem conhecimento, Rodrigo, desses problemas e de que já estão tomando medidas para corrigir essas falhas, porque o rombo na conta é muito grande. E quem é que paga esse rombo? Eu até suspeito, mas fala pra gente, quem é que paga esse rombo aí, hein, Cláudio? Bom, com certeza quem paga isso é você, é a população, somos nós, é o trabalhador, é quem paga imposto, porque nós estamos falando de dinheiro público, a gente está falando de uma empresa pública, então esse dinheiro sai mesmo do bolso do trabalhador aqui do Distrito Federal. Rodrigo. E tem que suar muito, viu? Trabalhar muito para pagar essa conta, para pagar quem ganha acima do teto. É o contribuinte que paga tudo isso. E olha, nós mostramos recentemente aqui no Band Cidade as denúncias de negligência médica e violência obstétrica no Hospital de Samambaia. Hoje, uma força-tarefa foi criada para investigar 11 casos. Os resultados têm que ser apresentados até o dia 12 de novembro. Secretaria de Saúde, Ministério Público, Polícia Civil, Conselho Regional de Medicina e Sindicato dos Médicos vão trabalhar juntos para descobrir se houve negligência por parte dos profissionais da obstetrícia do Hospital de Samambaia. Em reportagem de 2 semanas atrás, nós mostramos aqui no Band Cidade a dor do Felipe, que perdeu o filho recém-nascido no Hospital de Samambaia, e o de um bebê que teve a clavícula fraturada durante o parto. Até gases teriam sido esquecidas dentro das pacientes. Na nota que divulgou a criação da força-tarefa, foi definido que os órgãos têm até 12 de novembro para apresentar os resultados periciais das 11 investigações listadas pela polícia. Além disso, a Promotoria de Defesa do SUS terá de comunicar à Secretaria de Saúde e ao Conselho Regional de Medicina todas as denúncias ligadas à área de obstetrícia dos hospitais do DF. E um fórum será criado para estudos e elaboração de protocolos a serem aplicados pelos profissionais de saúde na área de obstetrícia, visando prevenir condutas e procedimentos irregulares. E de Samambaia, vamos direto para a IPGU, teve um acidente mais cedo lá. Vamos colocar na tela aqui imagens do nosso helicóptero da Band News FM, Estrada Parque, aeroporto. Olha só, trânsito muito complicado, a gente está vendo aqui na imagem, em direção lá ao aeroporto, na IPGU para o aeroporto. Vamos aproveitar
e colocar também imagens aqui das câmeras do DR, fazer o nosso giro de câmeras do DR, Estrada Parque Aeroporto. Olha só, meu amigo, o trânsito bastante intenso. A boa notícia é que não está parado, né? Teve congestionamento mais cedo, mas agora o trânsito está fluindo lentamente. A gente continua acompanhando esse movimento. Vamos para a Épia Norte, para saber como é que está o trânsito. Épia Norte, subida do Colorado, agora, hoje, sem problemas. Ó, sem problemas, está fluindo bem, sem nenhum problema. A gente vê muitos ônibus, caminhões, mas sem congestionamento. Vamos para a EPNB? EPNB trazendo imagens para você também, fluindo bem, uma maravilha, fluxo intenso, mas sem congestionamento. Vamos torcer para que continue assim. E para fechar nosso giro, vamos lá para a Ponte JK, o nosso cartão postal de Brasília. No acesso à Ponte JK, a gente vê aqui o trânsito fluindo bem, mas sem congestionamento. Por enquanto, a gente continua de olho, principalmente lá na ida para o aeroporto. Então, vamos trazendo informações para você aqui durante o Banho de Cidade. E vejam só que história lamentável. Uma moradora da Ponte Alta Norte, área rural do Gama, teve a casa arrombada. Além de televisão, os criminosos também levaram 2 cachorros. Um deles foi encontrado, mas o outro continua perdido. A Adriana se mudou há 2 meses para a Ponte Alta Norte, na área rural do Gama. A casa foi um achado, a opção perfeita para uma vida tranquila e longe da cidade. Mas no último dia 21, essa realidade mudou. Bandidos arrombaram o local e roubaram a residência. Eu estava trabalhando quando a dona da chácara me ligou, avisando que tinham aberto a porta da casa. Quando eu cheguei, já baratinada, quando eu entrei, eu dei falta da televisão da sala e de 2 dos meus cachorros que eu cuido. Há 12 anos, a Adriana resgata das ruas animais que foram abandonados. O roubo dos 2 cachorros a deixou abalada. Mas a dor foi amenizada depois que um vizinho encontrou Julieta. Ela agora espera encontrar o Nick. Esse cachorro da foto, que está com 18 anos, é cego e tem problemas de locomoção. A minha expectativa é que a pessoa que esteja com ele devolva, por favor, porque é uma luta ficar sem aquele pequenininho aqui em casa. A Adriana reclama da falta de policiamento na região. Segundo a cuidadora de idosos, o batalhão da PM fica no Gama, a cerca de 10 quilômetros da casa dela. Aqui a gente não vê PM, não vê batalhão, nada. Já ouvi chamarem e não aparecerem. Então a gente precisa de pelo menos um batalhão mais próximo. Daqui que a PM consiga chegar aqui, o mal já aconteceu há muito tempo. Em nota, a PM informou que não é possível manter uma viatura fixa no local e orientou os moradores de Ponte Alta Norte a ligarem no 190 sempre que necessário. A PM também ressaltou a importância de ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência em caso de novos crimes. E se você viu o cachorrinho da Adriana, o Nick, ajude, passe informação sobre o paradeiro do animal, ligue para ela, o telefone é o 99196 4065. Falar aqui de arte, até o dia 7 de setembro, uma exposição vai unir em um só local obras de 3 artistas. O mineiro Bruno Duque, o carioca Rodrigo Garcia e o brasiliense Gustavo Silva Amaral apresentam diferentes pontos de vista sobre a arte contemporânea. Recortes em dobraduras de papel, linguagem abstrata e geométrica. O resultado da arte de Rodrigo Garcia Dutra é uma enigmática forma de comunicação entre espécies humanas e não humanas. A intenção do artista carioca é mostrar novas possibilidades de pensar e comunicar. Tem essa pegada geométrica, eu gosto dessa linguagem geométrica desde sempre, né? Eu fui pesquisar por quê. Então você encontra essas formas na natureza, né? Em constelações do universo, nos cristais, em teias de aranha, elas estão por aí. Em expedições, o artista mineiro Bruno Duque explora o desconhecido. São apresentadas 22 obras desenvolvidas pelo artista desde 2017, fruto de muita pesquisa. Elas tratam 3 temas. Um é um tema de vegetação, que são as matas. O outro tema chama Alter, a série, e trata de animais, é uma diversidade de animais. E o terceiro tema são os ebós, que são oferendas de Umbanda, no caso, né? Também são oferendas de candomblé, mas essas que eu trabalhei são da Umbanda. Essas obras estão todas em cartaz na Galeria Carlos Osório, que investe em exposições de artistas contemporâneos no mercado e na cena das artes plásticas. É uma sequência de um trabalho que eu faço em arte já há mais de 20 anos. Eu tive um centro cultural por 16 anos, chamava ECO.
E nós trabalhamos só com artistas contemporâneos, representação, portanto, vivos, e brasileiros e estrangeiros. A galeria oferece ainda programa de visitação de graça com monitoria para escolas e instituições. Basta telefonar ou mandar um e-mail, carla@carlaosório.com, com K, ou então telefonar no 3367-6303. E mais informações sobre a exposição no telefone 3367-6303 no ramal 20. Lembrando que também tem as redes sociais da galeria, é só procurar por Carla Osório. Olha, os deputados distritais voltam ao trabalho na quinta-feira com projetos polêmicos na pauta. E tem informação chegando com o Leandro Aislan, já está com a gente aqui, vamos interligar os estúdios. Então, lá para a rádio Band News FM, onde em 20 minutos tudo pode mudar. E será que na quinta-feira eles vão trabalhar mesmo ou vão fazer que nem os colegas deputados federais que enforcaram, hein, Leandro? Só voltam na semana que vem. Boa noite. Boa noite, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. Imagino, né, que como ocorreram em outras oportunidades, não teremos ali aquele plenário cheio lá na Câmara, da Câmara Legislativa, né, com os 24 parlamentares. Vamos aguardar, né? O fato é que teremos bastante trabalho, né? Eles voltam com muita coisa para votar, muito projeto aí, tanto do governo como também projeto de parlamentares. Viu? Temos, por exemplo, várias propostas de privatizações de estatais aqui do Distrito Federal, como a SEB, a CAESB e também do próprio metrô. Outra proposta que deve ser votada, Rodrigo, nos primeiros dias já, é aquela que permite pessoas que têm determinada deficiência para que elas possam comprar veículos com desconto pela redução do imposto, né? Esse projeto já foi autorizado pelo governo do Distrito Federal, só falta, portanto, o aval dos parlamentares. E o outro projeto é o que permite alterações no plano urbanístico do setor de indústrias gráficas, né? Que amplia, portanto, o uso da área, que atualmente é restrita apenas para atividades bancárias, de radiodifusão, também impressão de jornais e revistas, permitindo agora também que empresas imobiliárias, de consultoria, arquitetura, advocacia, engenharia, entre outras, possam também se instalar no local. Os deputados distritais precisam ainda analisar a criação de novas regiões administrativas, né? Foi proposto aí a criação de uma região administrativa do Pôr do Sol e também do Sol Nascente, que hoje pertencem à Ceilândia, portanto, ambas, além de mudanças também no Código de Obras e Edificações lá do Distrito Federal. São várias propostas que os parlamentares vão ter aí pelos próximos dias, nesse próximo semestre. Rodrigo. Trabalho não vai faltar e o Leandro Aislan vai ficar de olho no trabalho dos parlamentares para trazer mais informações para a gente. Valeu, Leandro, lá em 90,5 na Band News FM. Olha, veja a seguir, em Taguatinga, durante a operação, servidores retiraram 50 toneladas de lixo de uma só casa. Vamos mostrar agora imagens da Estrada Parque Aeroporto. Tem congestionamento, lentidão por lá depois de um acidente. E a gente volta já, então não saia daí. A Secretaria de Saúde confirma a 7ª morte por H1N1 neste ano. Foi de uma criança de 3 anos e a morte foi confirmada no último boletim epidemiológico, divulgado recentemente. O relatório informou que a criança não tinha outro fator de risco conhecido e que não havia tomado a vacina contra a influenza. O número de mortes este ano é 75% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando houve 4 mortes. A campanha de vacinação que terminou em maio imunizou 725 mil pessoas aqui no Distrito Federal. Olha só o que aconteceu em Taguatinga. Durante uma operação de limpeza para combater o mosquito da dengue, servidores da administração e do SLU retiraram de apenas uma casa 50 toneladas de lixo na QNG 22 em Taguatinga Norte. Para se ter uma ideia do trabalho, os funcionários levaram 2 dias para limpar toda a casa. Olha a lixarada aí, até com equipamentos, todos os cômodos estavam cheios de lixo e muita sujeira. Havia também animais mortos e os vizinhos já haviam reclamado da situação no local. Era uma espécie de criadouro aí do mosquito. O idoso que mora lá está internado há 2 semanas. Ele tem problemas e é um acumulador compulsivo. E um alerta, mais da metade da população brasileira está acima do peso. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que o número de obesos aumentou quase 70% nos últimos 13 anos.
A obesidade voltou a crescer no país e preocupa. Um estudo do Ministério da Saúde aponta que o número de pessoas acima do peso passou de 11,8% em 2006 para 67,8% em 2018. O que significa que 1 a cada 5 brasileiros está obeso. Já com relação ao excesso de peso, que atinge 55,7% da população, foi registrado um crescimento de 30,8% desde 2006. Nós tivemos excesso de peso principalmente entre 55 e 64 anos e numa população com menos escolaridade. Então, a monotonia alimentar, o acesso a alimentos mais frescos e saudáveis, ele pode ampliar bastante esses indicadores. Mais de 52 mil pessoas foram ouvidas por telefone entre fevereiro e dezembro do ano passado. A pesquisa foi realizada nas 26 capitais brasileiras e aqui no DF. Apesar do aumento nos índices de sobrepeso e obesidade, o estudo revelou que o brasileiro tem se alimentado melhor e praticado mais atividade física, mas ainda é pouco. 38% da população se exercita, em média, meia hora por dia. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a população consuma 5 porções diárias de frutas e hortaliças, pelo menos 5 vezes por semana. E apenas 23% da população segue essa dieta. Outro ponto positivo: diminuiu de forma expressiva o consumo regular de refrigerantes e sucos artificiais. 17,5% dos homens e 11,6% das mulheres tomam a bebida regularmente. O Brasil é o quarto país que mais produz lixo plástico no mundo. O material pode levar até 100 anos para recompor e decompor lá na natureza. Só investimento em tecnologia e inovação é capaz de controlar essa produção aí em massa de lixo. Mais de 11 milhões de toneladas de lixo plástico são produzidos anualmente no país, mas apenas pouco mais de 1% são reciclados. O resto desse material fica em aterros sanitários ou é descartado de forma irregular. O Carlos, por exemplo, não tem costume de separar o lixo em casa. Na opinião dele, campanhas de coleta seletiva deveriam ser mais frequentes. Na minha região não tem a coleta seletiva. Então, nesse caso, eu não faço, infelizmente, né? Mas gostaria que tivesse a coleta seletiva, fosse toda ela bem expansiva para todas as regiões e que a gente pudesse realmente separar. O que a gente procura fazer é utilizar o mínimo de plástico possível. Supermercado com sacolas descartáveis ou caixas de papelão e outras formas mais. Para mudar essa realidade, o projeto Plasticolab chega a Brasília pela primeira vez. A ideia aqui é mostrar como tecnologia e inovação podem ajudar a diminuir a quantidade de lixo plástico que produzimos. Aqui no Plasticolab a gente tem a horta urbana, onde você pode reutilizar recipientes plásticos que você tem na sua casa para construir a sua própria horta. E também temos exemplos de vasos que foram feitos com resina reciclada, que é do plástico que era de Big Bags. Desde fevereiro está proibido o uso de copos e canudos plásticos nos estabelecimentos comerciais do DF. E no último dia 11, o governo sancionou a lei que proíbe o uso de sacolas plásticas. Além de mostrar de maneira prática, o projeto, que já passou por Porto Alegre e São Paulo e está agora no Conjunto Nacional, deseja que o visitante saia daqui refletindo sobre as próprias ações. A gente sempre frisa a questão do consumo consciente e do descarte correto de todos os materiais. Por esse motivo que a gente tem até os coletores dos diversos materiais aqui para incentivar e conscientizar as pessoas de que é necessário fazer o descarte correto para que o resíduo ele possa ter o retorno, né, e faça o ciclo completo da economia circular. E veja a seguir: ladrão com tornozeleiro eletrônico é preso depois de assaltar ônibus na Estrutural. Veja imagens agora da Épia Norte. Trânsito está fluindo bem, sem congestionamento na volta para casa, e a gente volta já, não saia daí. A polícia prendeu mais cedo um homem depois que ele assaltou um ônibus na Estrutural. João Vitor Cruz, de 18 anos, tinha levado os pertences da cobradora e do motorista. O ônibus estava na quadra 5 do setor oeste da região e o acusado também assaltou um pedestre em uma parada de ônibus próximo ao local da prisão. Detalhe: João estava usando tornozeleira eletrônica
quando praticou o assalto. Ele já responde por assalto à mão armada e tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte. O homem foi preso logo depois da ação, por volta das 7 horas desta manhã. Tem novidades no caso Luiz Estevão. A Justiça do DF rejeitou o pedido da defesa do ex-senador, que está preso na Papuda, para parcelar as multas de 8 milhões de reais. Segundo a juíza da Vara de Execuções Penais, ele é um dos homens mais ricos do país e não precisa de parcelamento para pagar a quantia. O recurso é parte da sentença do político condenado a 26 anos de prisão por fraudes na construção do TRT de São Paulo. A juíza Leila Cury, do Tribunal de Justiça do DF, utilizou entrevistas dadas por Luiz Estevão para negar o pedido de parcelamento. O ex-senador teria dito a órgãos de imprensa que tem 12 bilhões de dólares de patrimônio, valor mais que suficiente, segundo a juíza responsável, para o pagamento dos 8 milhões e 200 mil reais de multa. Ela argumenta ainda que Estevão já pagou 350 dos 450 milhões que deve à justiça pelos desvios cometidos na construção do TRT de São Paulo, o que demonstraria a capacidade financeira do empresário. Já a defesa alega que Luiz Estevão está com bens bloqueados, por isso não teria como pagar e pediu à justiça que os 8 milhões e 200 mil fossem parcelados em 200 vezes. A quantia faz parte do acordo que garantiu o regime semiaberto ao ex-senador. Luiz Estevão foi condenado a 26 anos de prisão por fraudes na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Ele responde pelos crimes de corrupção ativa, estelionato e peculato. A partir de novembro, Estevão deve passar a cumprir a pena em liberdade. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. A gente volta amanhã. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.